Deus amado, Deus querido, em nome do Senhor Jesus, nós unimos a nossa fé e entramos na tua linda presença. Te agradecemos, te louvamos de todo o nosso coração, mais uma vez por estarmos aqui, junto com o Ricardo, com a Adriana, com a Rosina, com a Márcia, e quem mais o Senhor quer que estejam conosco nessa manhã. E tenho certeza que através do canal no YouTube, no nosso canal Princípio e Atitude, o Senhor também vai revelar para as pessoas coisas maravilhosas sobre esse tema de autossabotagem, aonde as próprias pessoas, né, meu Senhor, elas se autossabotam. E isso acontece diariamente, constantemente, com cada um de nós. E nós queremos nessa manhã aprender de Ti. Queremos que o Senhor, através do que a Rosina preparou, a Adriana, do que vamos falar aqui, possa nos abençoar, nos fortalecer. É o que te pedimos em nome de Jesus e te agradecemos. Amém. Graças a Deus. Gente, eu vou agora começar pela Rosina. Rosina, o que você trouxe para a gente hoje, querida? Bom dia mais uma vez. Bom dia. Vamos falar de autossabotagem. É quando, de forma consciente ou inconsciente, nós criamos obstáculos para que façamos o que precisamos fazer. A autossabotagem, às vezes, tem origem na infância, por comportamentos negativos e traumáticos. Por exemplo, uma pessoa tem medo de sofrer uma decepção amorosa. Então, ela se enfeia, ela engorda para não despertar interesse nos homens. E então, ficando só, não vai se decepcionar. O autossabotador vê sempre o lado negativo das coisas. Ele tem medo de errar, ele é procrastinador. A autossabotagem é você se prejudicar. Na ótica da palavra de Deus, seria desobedecer. É uma guerra entre o que fazemos e o que deveríamos fazer. Paulo fala bem sobre isso em Romanos 7:19. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Gálatas 5:17. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. A falta de perdão é um grande autossabotador, porque ele te impede de receber as bênçãos de Deus. Outro sabotador é não acreditar no que a palavra de Deus fala. Vamos ver o que ela fala em Filipenses 4:13. Posso todas as coisas em Cristo, que me fortalece. Aí você tem algo para fazer e desiste, dizendo que você é incapaz, no lugar de se apoiar em Filipenses 4:13 e pedir ajuda a Deus que te capacite. É você ver o lado negativo das coisas e não se agarrar em Romanos 8:28, que diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você perde o ônibus. Talvez Deus esteja te dando um livramento de um possível assalto ou um acidente. Vamos ver agora os sabotadores na Bíblia. Ananias e Safira estão em Atos 5. Ele conta que eles venderam uma propriedade e mentiram sobre o valor para os apóstolos. Atos 5, 3 e 4. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti? E vendida, não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio no teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Eles não precisavam mentir, eles tinham direito de não dar tudo, mas a autossabotagem fez com que eles fossem destruídos. E a gente lê no texto que os dois foram mortos na porta da igreja. Outro exemplo, Salomão. Apesar de ter recebido a sabedoria de Deus,
ele não obedeceu e caiu. Vamos ver isso em 1 Reis 11, de 1 a 4. E o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó, moabitas, amonitas, edomitas, sidomitas, etéias, das nações de que o Senhor tinha falado aos filhos de Israel. Não chegareis a elas, e elas não chegarão a vós. De outra maneira, perverterão vosso coração para seguirdes os seus deuses. A estas se uniu Salomão com amor. E tinha 700 mulheres, princesas, e 300 concubinas, e as suas mulheres lhe perverteram o coração, porque sucedeu que, no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Outro exemplo, Saul. Ele desobedeceu e fez muitas coisas que desagradavam a Deus, e Deus se afastou dele. Vamos ver a consequência da sua autossabotagem em 1 Samuel 31, 2 a 4. E os filisteus perseguiram a Saul e a seus filhos, e mataram a Jonatas e a Abinadab e a Malquizua, filhos de Saul. E a peleja se agravou contra Saul, e os flecheiros o alcançaram. E muito temeu por causa dos flecheiros. Então disse Saul ao seu pajem de armas: arranca a tua arma e atravessa-me com ela, para que, porventura, não venham estes incircuncisos e me atravessem e escarneçam de mim. Porém, seu pajem de armas não quis, porque temia muito. Então Saul tomou a espada e a lançou sobre ele. Ou seja, como o seu funcionário não conseguiu obedecer, ele mesmo se matou. Precisamos estar atentos para não nos autossabotarmos. Nosso corpo vai lutar o tempo todo. Por exemplo, vou resolver fazer um jejum, mas de manhã, ao ver a mesa do café, eu não resisto e como. Olha a autossabotagem vencendo mais uma vez. Busque em Deus força para resistir e não se sabotar. Isso é a melhor atitude, é a mais inteligente que a gente pode ter. É isso que eu trouxe para hoje. Deus abençoe a cada um. Graças a Deus, que bênção, Rosina. E assim, a gente vê que essa história que você acabou de contar, lá atrás, se você pegá-la direitinho, existiu a opção dele fazer outra escolha, né? Porque Davi, ele também cometeu erros graves, mas ele não se auto-sabotou. Ele fez o que tinha que ser feito. Eu acho que muitas das vezes a gente se auto-sabota porque a gente não faz o que tem que ser feito, o certo, sabe? A gente faz, às vezes, o mais difícil, sabe? Às vezes a gente tenta esconder, que é mais difícil do que você falar a verdade. Porque para esconder, se você parar para pensar, quando você erra, quando você comete um erro, para você esconder é mais difícil do que você falar a verdade. Porque a verdade está ali. É um fato, é uma realidade. Aconteceu, pode acontecer com qualquer um. Mas você esconder dá mais trabalho, porque você tem que parar, pensar como é que você vai fazer para esconder. E pior, ninguém consegue esconder para sempre. Veja bem como que as coisas são. O nosso objetivo aqui principal nesse canal, nesses encontros, é levar você a pensar. Então, uma das maiores autossabotagens que o ser humano faz é esconder as coisas, é mentir. Quando ele tem o risco de se falar a verdade, ele perder alguma coisa. Sabe? Perder o status,
perder a posição, perder o emprego, perder uma amizade. Mas pense bem. Eu vou passar agora para a Adriana, mas antes de passar para ela, pense bem. Sempre, se você parar para pensar, porque as pessoas elas já têm um hábito tão grande, e a gente vai falar sobre essa semana aqui, sobre a força do hábito, e o ser humano já tem um hábito tão grande, porque isso, na criação aconteceu isso, né? Eles, em vez de falar a verdade, eles se auto-sabotaram, e um foi botando a culpa no outro, em vez de falar a verdade. Então, isso já vem desde o início, essa autossabotagem. Então, pensa bem, sempre que você tiver que escolher entre falar a verdade e mentira, pensa sempre bem, mas pensa bem, porque sempre vai ser melhor se você pensar. Se você for na força do hábito, que a força do hábito do ser humano é essa. Ele já tem o hábito de, se vai perder alguma coisa, ele mente automaticamente. Ah, não, mas porque meu filho não pode saber. Ai, meu filho, né, vai ficar chateado. Ah, meu marido vai brigar comigo. Ah, o meu patrão, não sei. A pessoa é automático, ela se autossabota automaticamente. Ela não para pensar que falar a verdade vai ser bem melhor, vai ter um impacto muito melhor, ainda mais na sociedade que a gente vive. Preste atenção, na sociedade que a gente vive, a verdade é rara. É rara. Escuta o que eu estou falando para vocês. Por isso que as pessoas são escravas. E por isso que Jesus disse: se conhecer a verdade te libertará. As pessoas não conhecem o que é viver na verdade, de verdade. Elas vivem uma meia-verdade, que na verdade, meia-verdade não existe, é mentira. Ou você fala a verdade, ou você fala mentira. Não existe meia mentira, meia verdade. Não existe nada de meio. Ou é ou não é. É sim ou não. Então, pensa bem sobre isso. Porque sempre que você parar para pensar, você vai ver que a verdade é muito melhor. Sempre é a melhor escolha, a melhor decisão. Não importa. E volto a repetir, no mundo de hoje, é melhor ainda, porque a verdade é escassa. Adriana, bom dia. O que você trouxe para a gente hoje sobre autossabotagem? Bom dia a todos. Então, a autossabotagem significa uma série de comportamentos em que criamos empecilhos e problemas que nos impedem de atingir um objetivo. Através de pensamentos negativos, inconscientes ou conscientes, agimos no sentido oposto às nossas necessidades e desejos. Seus pensamentos tomam conta de sua mente e, quando vê, já acha que não vai conseguir, que não é apta, etc. Isso é se sabotar, é desistir ou se depreciar. A grande dificuldade para sair desse vício de pensamentos de autossabotagem é que isso se torna algo muito enraizado em nossa mente, construído baseado em muitos anos de pensamentos negativos, baseado em traumas na infância ou adolescência, e se construindo no indivíduo hábitos negativos como procrastinação, que é deixar aquilo vai passando, depois eu faço, falta de foco, ele não para, não analisa, e baixa autoestima. Por que sabotamos a nós mesmos? Bom, apesar de querermos mudar, nosso inconsciente ainda não nos permitiu mudar. Em nosso íntimo, escutamos e obedecemos, sem nos darmos conta, ordens de nosso inconsciente geradas por frases ou palavras que escutamos inúmeras vezes quando ainda éramos crianças ou adolescentes. Esse menino não vai ser nada, essa menina não vai conseguir nada, essa menina é boba demais, essa menina é calma demais, essa menina é frágil demais. Palavras e frases que vão se construindo dentro de nós. Como reconhecer um processo de autossabotagem? Você sabe que você deveria estar trabalhando em algo, mas você continua adiando, por medo, por achar que é incapaz. Começa projetos, mas nunca termina.
perde oportunidades interessantes, pois sente-se desmotivado ou incapacitado de prosseguir. Não acredita quando alguém te elogia, diz que você é capacitado, seja um líder, seja um superior, seja um pai, seja um colega de trabalho, seja um professor. Você acha que aquele elogio não entra em você. Você fala, não sou nada, essa pessoa aqui não só me agradar. Isso acontece muito na autossabotagem. Insistir em fazer tudo sozinho, né? Fica sobrecarregado, se prejudica, né? E não consegue manter os resultados, né? Com qualidade. O indivíduo se recusa a delegar também outras coisas para outros, né? As outras tarefas para outros. Isso também é autossabotagem. Insegurança de sempre se comparar com o outro. Exemplo, estudantes, né, que não conseguem êxito no vestibular, né? Pode acontecer de quê? Ele já não consegue êxito, por quê? Porque ele sente medo da reprovação. E por que ele sente medo da reprovação? Muitas vezes. Porque, às vezes, por exemplo, tem um irmão que o pai e a mãe sempre falam que é mais inteligente. Não, seu irmão vai crescer, seu irmão vai se desenvolver, seu irmão vai ser o melhor. Então, essas coisas negativas e a pessoa traz para a vida dela. E quais os tipos de autossabotagem? Vitimização, uma das mais fortes na pessoa que mantém uma autossabotagem. É uma forma de ataque mental que é comum, no momento de justificar o sofrimento que é feito em si mesmo, para obter uma pequena satisfação em troca, e que muitas vezes a satisfação não vem. Aí piora mais ainda o quadro dessa pessoa. Culpabilidade. Se sente culpado por tudo, ou culpa o outro por tudo também. Medo de tudo. Estresse. Fica estressado mesmo sem começar o que ia começar e que não conseguiu começar. Olha que coisa, o que é a mente, né? Anestesia emocional, que é assim, falta de posicionamento, apatia, né? Então ele fica prostrado, isso é uma autossabotagem. Criticar o próprio esforço. Temos o costume de sempre querer ser o melhor. Então, não conseguimos enxergar com facilidade nossos próprios méritos. Isso é uma autossabotagem. Isso acontece muito, tá, gente? Muito. Bom, qual o ciclo da sabotagem emocional? Acontece quando pulamos o processo, né? Perceber, observar o que se está sentindo no momento, identificar a emoção. Nós precisamos perceber, tá? Esse cuidado nós temos que ter. Compreender o motivo de estar sentindo isso e o momento de concluir. Quer dizer, chegar a uma conclusão ou um choque de realidade. Por que eu estou com medo? Por que eu nunca consigo? Isso é o ciclo para que a gente possa estar cuidando, para a gente não se auto-sabotar. Perceber, compreender e querer. O querer sair dessa situação. O que fazer para sair disso? Aí entra o quê? A ajuda. Se eu não consigo, sozinho, ter esse ciclo aqui, me perceber, compreender por que estou fazendo isso e querer sair disso, eu preciso de ajuda. Então, busquem ajuda. Quais são as estratégias que podem ser utilizadas para evitar a autossabotagem? O equilíbrio é essencial. A estabilidade é a base para evitar, e se alcançarmos a estabilidade nos diferentes aspectos de nossa vida, tanto o físico quanto o mental e o emocional, será mais fácil não perder a tenacidade, quer dizer, não perder o alcance do objetivo. Então, você vê que o equilíbrio é muito, muito essencial para a gente, para a nossa vida. Algumas dicas. Escrever o seu caminho. Faça a sua história, escreva o seu caminho, escreva a sua história. Você não é o que seu pai falou, o que a sua mãe falou. Você não é o que uma pessoa falou para você, ou mesmo na adolescência, até um namoradinho, uma namoradinha. Não, você não é o que a pessoa falou. Escreva a sua história. Valorize seus valores. Você tem valores. Olhe suas qualidades, coloque numa balança. Minhas qualidades, meus defeitos, minhas falhas. Coloque numa balança. Se valorize. Aprenda sobre seus padrões de comportamento. Que comportamento eu tenho repetitivo que não é legal para mim? Então, aprenda. Reconheça isso. Reconhece, né? Torne-se consciente. Poxa, eu não estou conseguindo isso aqui. Por que eu não estou conseguindo?
Elimine a vitimização. Você é forte, você tem coragem. Então, mantenha o foco na simplicidade, porque às vezes a gente quer buscar sempre ser o melhor, ter o melhor, sempre ser o melhor e ter o melhor, e isso, gente, dá um conflito muito grande dentro de nós. Bom, eu iria falar também sobre a sabotagem em relacionamento, mas vai ficar muito longo, não vai dar tempo de eu estar explicando isso. Mas a gente precisa também tomar cuidado, porque às vezes, nos nossos relacionamentos, a gente tenta arruinar nossos relacionamentos, a gente nem percebe, com atitudes, com ações totalmente erradas, mas não vai dar tempo de falar. Então, eu vou deixar uma frase aqui, como todo dia eu deixo. Ontem, eu era inteligente, queria mudar o mundo. Hoje, eu sou sábio, estou mudando a mim mesmo. Mude-se, transforme-se. É o melhor caminho que você pode fazer para você sair da autossabotagem. Deus abençoe a todos. Um bom dia. Amém. Graças a Deus. Que bênção, Adriana. Muito obrigado também. Obrigado, Rosina. E, Márcia, você anota, por favor, sugestão de tema relacionamentos, tá? Para que a gente possa se aprofundar especificamente em relacionamentos, para que a Adriana possa trazer mais sobre isso. Eu vou falar uma coisa para vocês, para encerrar, tá? Tem uma frase que é muito conhecida por todos, né? Que está na Bíblia Sagrada. Tudo é possível aquele que crê. Então, se você crê, você pode. E para que você consiga desconstruir tudo aquilo que disseram para você que você não pode, ou para desconstruir maus hábitos, ou qualquer influência negativa que tenha acontecido na sua vida, na sua trajetória de vida, não importa a idade que você tenha, você vai precisar de humildade, porque as pessoas têm dificuldades quando elas ouvem algo que ela tem aquele problema. Tem gente que não tem domínio próprio, tolerância, paciência. E quando você fala com ela sobre aquele assunto, tem que se ter muito cuidado, porque aquela pessoa, ninguém gosta, vamos ser sinceros, ninguém gosta de ser criticado. É lógico que tem a crítica construtiva, que é o que a gente procura fazer aqui com todo amor, com todo cuidado, com busca de conhecimento, de pesquisa, para poder nos confrontarmos aqui. Por que uma das melhores assim, experiências que nós temos na vida, você que já teve essa experiência, lógico, né, de fazer terapia. Terapia é maravilhoso, gente. Mas tem pessoas que, se você for falar para ela fazer terapia, ela vai se sentir ofendida. Por quê? Porque ela vai dizer, mas eu não sou maluco. Você está dizendo que eu sou maluco? Não, eu estou dizendo que terapia é maravilhoso. Terapia nos confronta. E quando você entende que quando você é confrontado por um profissional ou por uma pessoa que te ama, é porque é o próprio Deus cuidando de você, querendo que você desconstrua coisas que pessoas construíram em você na trajetória da sua vida e que lhe travam totalmente. Você não sabe como você ainda tem muito que dar para a sociedade. Você não sabe o quanto que você ainda tem como contribuir dentro da sua casa, dentro da sua família, no seu trabalho, na igreja, no seu ambiente de amigos, de colegas. Você não sabe o quanto que você ainda pode contribuir, o quanto que você ainda pode produzir nessa sociedade tão desconstruída. Sabe? Você não sabe. Você não tem ideia do quanto que você pode ajudar essa sociedade a ser melhor, começando pelos da sua casa. Você não sabe, você não tem ideia. Eu não tinha ideia quando eu sabe, comecei a reconstruir a minha vida através da minha fé em Deus, da terapia, da busca do conhecimento. E olha, é incrível. Você não tem ideia. Então procure examinar a si mesmo. Comece examinando a você mesmo.
Eu tenho certeza que 99% das pessoas, na minha opinião, precisam desconstruir. E não vai ser sozinho. Como a Adriana falou, você vai precisar de ajuda de um profissional. Então procure ajuda, porque você, sabe, pode todas as coisas naquele que te fortalece. Mas muitas coisas, mesmo com Deus, você não consegue. Por quê? Porque tem problemas que são físicos e emocionais. Você precisa desconstruir coisas. Senão você vai continuar se auto-sabotando, sendo uma pessoa que tem como diz o pastor Márcio, você tem uma potência incrível, mas você não usa nem a terça parte dessa potência. Inclusive, os grandes líderes que eu conheço, muitos se auto-sabotam, porque não procuram ajuda profissional. Acho que já estão prontos. Acho que já são bam, porque são líderes e não sabem o quanto que eles ainda podem contribuir com esse dom de liderança que eles têm. Vamos orar e agradecer a Deus. Deus amado, querido, muito obrigado por tudo que o Senhor nos concedeu nessa manhã. Te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Abençoa tudo que vamos fazer e resolver hoje. Abençoa os temas dessa semana e abençoa todos que participaram aqui e aqueles que aí vão assistir pelo canal do YouTube. Meu Pai, te agradecemos e louvamos por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém.